noite, eu vou fazer um pouco diferente com vocês. Vocês estão acostumados a abrir um texto e acompanhar comigo a exposição do mesmo. Nós pegamos um texto e versículo por versículo, trazemos a mensagem daquele texto e vamos expor o texto de forma que vocês mesmo conseguem fazer uma exegese do texto e fica claro para vocês o que de fato o texto em questão estava querendo dizer. Entretanto, hoje eu vou fazer um pouco diferente. Hoje eu não vou expor um texto. Hoje eu vou trazer uma mensagem temática para vocês, tá bom? E essa mensagem, ela está inserida no conteúdo do Evangelho de Marcos. O Evangelho escrito por Marcos traz em seu conteúdo muitos temas interessantes. Muitos temas. Você vai lendo os 16 capítulos do Evangelho de Marcos, e você percebe a ideia do autor ali sendo exposta. Quais os temas que ele resolve trazer à tona? Existem temas como Deus Pai, como Deus Filho, ele fala sobre o Espírito Santo, o segredo messiânico também está ali inserido no contexto ou na ideia quando Marcos escreve esse texto. Marcos também tem um tema muito singular a respeito do reino de Deus. São vários temas que você poderia se beneficiar ao ler os 16 capítulos de Marcos. São 16 capítulos, você consegue ler todo o livro em menos de uma hora. Você consegue ler todo o Evangelho de Marcos. Entretanto, quando eu estive essa semana estudando um pouco sobre este Evangelho, algo me chamou muita atenção quando eu fiz a devida comparação entre o que ele estava escrevendo e entre o que os outros evangelistas também escreveram. Existem 3 evangelhos que são chamados evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos, Lucas. A ideia é dizer que esses 3 autores, ou esses 3 evangelistas, eles narram muitas vezes a mesma história, por isso que é chamado evangelhos sinóticos. A grande ideia, e eu acho que aqui é uma grande questão do Espírito Santo em nos beneficiar, que ele utiliza esses 3 evangelistas para narrar a mesma história e às vezes com perspectivas diferentes. É a mesma história, a mesma narrativa, o mesmo milagre, a mesma parábola, o mesmo ensinamento, mas a perspectiva do autor, Mateus, Marcos, Lucas, é um pouco diferente. Isso só nos beneficia, irmãos, porque nós acabamos tendo uma visão mais ampla, não uma visão restrita, mas tendo uma visão mais ampla. E apesar de muitos temas que estão inseridos no Evangelho de Marcos, algo me chamou a atenção e saltou aos meus olhos, que é a descrição que ele faz dos discípulos, a descrição da comunidade dos discípulos, como ele descreve nas suas linhas os discípulos do Senhor Jesus. E quando você vai fazendo essa comparação em como ele descreve os discípulos com relação aos outros evangelistas, Mateus e Lucas principalmente, você percebe que ele tem algo diferente quando ele descreve os discípulos. E é sobre isso que eu quero nesta noite falar com vocês, a descrição de Marcos a respeito dos discípulos. Pastor, mas isso vai servir, isso vai ter utilidade? Ao término da mensagem, aprenderemos alguma coisa? Bom, quando terminar, você então me diz se você aprendeu ou não, tá bom? Pode me dizer, aprendi nada, pastor, ou aprendi. Vamos lá, irmãos, como ele descreve os discípulos, e eu vou tentar levar a mente, os olhos de vocês, para alguns textos dele, e aí a gente faz algumas comparações com os outros evangelistas. Algumas, a gente não quer cansar muito vocês, mas eu acredito que vocês creem em mim, acreditam que o que eu estou dizendo é verdade. Ele descreve os discípulos como
a comunidade dos indivíduos que não entendem nada. É assim que ele faz a descrição dos discípulos, daqueles que estão rodeados em torno do nosso Senhor Jesus. Os discípulos foram retratados no Evangelho de Marcos como pessoas que não compreendiam nada do que o seu mestre falava. E a gente vai trazer aqui 3 coisas para vocês com relação a isso. Quero chamar a atenção de vocês para o capítulo 10. Aí a gente vai fazer esses pulos, tá bom? Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 4, irmãos, desculpa. Marcos capítulo 4, versículo 13. Neste momento, Jesus está contando-lhes uma parábola. Jesus está falando com os discípulos através de parábolas. Marcos capítulo 4, versículo 13. Vamos ler toda a parábola, tá bom, irmãos? 4 diz assim, versículo 1. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu muita boa colheita, 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele no caso, Jesus, ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas os que estão fora, tudo é dito por parábola. Versículo 12. A fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e serem perdoados. Escuta, irmãos, Jesus está contando parábolas, e um dos objetivos de Jesus fazer os seus ensinamentos através de parábolas, às vezes você não sabe disso, mas o profeta Isaías já havia profetizado isso daqui. E um dos objetivos era para que, ouvindo, as pessoas não entendessem e pudesse se converter dos seus pecados. E a gente não quer aqui fazer uma exegese dessa questão. Eu quero lançar os olhos de vocês no versículo 13, quando Jesus, interrogado pelos seus discípulos a respeito: Senhor, explica-nos isso. No versículo 13, Jesus diz assim: então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? Percebam, irmãos, que aqui há o fato de Jesus lançar em questão a incompreensão desses discípulos com relação a uma parábola
que, entre aspas, estava tão clara, tão evidente do que Jesus estava falando. Neste texto aqui, irmãos, os discípulos recebem da parte de Jesus esse questionamento: como vocês não entendem o que eu estou dizendo? Se vocês não conseguem compreender essa parábola, a parábola do semeador, quanto mais vocês irão compreender as outras parábolas. Percebam que quando Jesus dita parábolas, era para que os de fora não entendessem o seu ensino, mas os seus discípulos deveriam entender o seu ensino, deveriam compreender aquilo que Jesus estava dizendo. Mas Jesus estava rodeado de discípulos que não compreendiam o seu ensino, que não entendiam nem sequer uma simples parábola como essa. Os discípulos não entenderam as parábolas de Jesus, e corriqueiramente Jesus sempre teria que explicar as parábolas para eles. Os discípulos também é descrito pelo evangelista Marcos não como aqueles que falham em entender as parábolas, não somente isso, mas é também descrito pelo evangelista Marcos como um grupo que falha em entender os milagres. Eles não falham apenas em compreender as parábolas, eles falham também em entender os milagres. Jesus não era apenas um curandeiro. A ideia não era Jesus curar as pessoas por curar. Havia um ensinamento nas realizações dos milagres de Jesus. Mas os discípulos não compreenderam isso. E Marcos também descreve esses discípulos dessa forma, lá em Marcos capítulo 6 e versículo 50. Abram comigo lá. Marcos 6, versículo 50. Qual é a parábola que vem antes? Aliás, qual é o fato que vem antes desse milagre aqui de Jesus andar por cima das águas? Vejam que o versículo 45, que é o texto que vai iniciar o momento em que Jesus vai andar por cima das águas, ele é seguido, aliás, antes dele, vem o texto em que Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães. Do versículo 30, do capítulo 6 de Marcos, até o versículo 42, aí narrado o momento em que Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Tanto é que o evangelista, no versículo 41, ele diz, logo em seguida. O que o evangelista está dizendo com isso? Logo após Jesus ter multiplicado os pães, logo após Jesus ter realizado o milagre da multiplicação dos peixes, Jesus insiste com os discípulos para que eles atravessem num barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto Jesus estava se despedindo da multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Vejam aqui comigo, irmãos, o que é que Marcos está descrevendo? Aí do versículo 35 em diante, o milagre da multiplicação dos pães e peixes, quando acontece aquilo e o povo fica alvoroçado com tão grande milagre, com tão grande prodígio, Jesus insiste com os seus discípulos que eles entrem no barco e eles vão para uma outra cidade. E os discípulos fazem isso, e enquanto os discípulos estão indo, Jesus sobe ao monte e Jesus vai orar. Corriqueiramente, Jesus tinha esse hábito de se isolar dos seus discípulos e orar. A Bíblia nos conta, queridos irmãos, no versículo 41, ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram:
pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Você imagina essa cena, irmãos? Vocês imaginam essa cena? Os discípulos olhando aquele indivíduo andando por cima do mar? Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu num barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos. E é aqui que eu quero chamar a atenção para vocês, que Marcos faz o que os outros evangelistas não fazem. Marcos descreve a razão do porquê eles ficaram atônito. Veja o texto no versículo 51. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Já já eu leio essa outra frase aqui. Só quero chamar a atenção de vocês isso. Os discípulos não entenderam que Jesus era aquele que tinha poder sobre a física, ao ponto de multiplicar aquilo que não era possível de ser multiplicado. Jesus tinha poder sobre a natureza e outras coisas mais. Aqui, o evangelista Marcos diz: os indivíduos que estavam ao redor do mestre nem compreendiam suas parábolas, nem muito menos compreendiam os seus milagres. Eles não entendiam a razão do porquê Jesus dizia o que dizia, a redundância, e fazia o que fazia. O fato, irmãos, que me chama a atenção é que parece que Marcos descreve os discípulos de forma negativa. Marcos, de fato, quer mostrar a falha dos discípulos. Ele não quer mostrar apenas algumas virtudes. E às vezes os outros evangelistas, com uma perspectiva diferente, não traz essas ideias. Mas Marcos não. Marcos, ao escrever o seu evangelho, ele quer trazer essa ideia, que aqueles que estavam ao redor do mestre sequer compreendiam suas parábolas e nem muito menos os seus milagres. Mas não é apenas isso, irmãos, que Marcos diz a respeito dos discípulos. Marcos também mostra que o grupo que estava ao redor de Jesus não entendia o seu ensinamento. Não era apenas suas parábolas, não era apenas os seus milagres, mas era também os seus ensinamentos. Marcos capítulo 8, versículo 14. Por favor, vá lá comigo. 8 e 14. Marcos capítulo 8, versículo 14. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinha consigo no barco. Advertiu Jesus. É interessante, irmãos, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas Marcos descreve isso. Os discípulos haviam esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinha consigo no barco. O que essa informação tem a ver com o que Jesus vai dizer posteriormente? Analisada de forma superficial? Nada. Mas perceba o que Marcos está querendo dizer. Olha só, os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinha consigo num barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. O que tem a ver essa frase de Jesus com a frase que veio antes? Nada. Mas veja a reação dos discípulos, 16. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Olha, Jesus diz isso aí, é porque nós não temos pão. Jesus acaba de dizer assim: estejam atentos, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Porque eles não tinham levado o pão, eles ligaram essa frase de Jesus a isso. Mas vejam, irmãos, vejam, 17, percebendo a discussão,
Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem. O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos? Vai, me pega agora, irmão. Tá difícil. Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Aí eles responderam: 12. O Jesus está dizendo: vocês estão preocupados com pão? Vocês não se lembram que isso? Vocês não se lembram do milagre que eu fiz? Jesus estava ensinando outra coisa. Jesus estava advertindo a eles a se preocuparem com aquilo que os fariseus diziam e com aquilo que os Herodes também ensinavam, os herodianos. Mas eles não entendiam. Meus irmãos, isso é incrível como Marcos retrata os discípulos dessa forma. E é esclarecedor comparar o relato dessa conversa de Marcos com o relato da conversa que Mateus descreve em Mateus 16, 5 ao 12. Mateus também mostra que os discípulos ficaram confusos com a declaração de Jesus sobre o fermento, porém conclui dizendo que no fim eles compreenderam. Você vai ler lá em Mateus capítulo 16, versículo 5 ao 12, Mateus registra que no fim eles compreenderam, mas Marcos nem um pio. Marcos não registra que os discípulos compreenderam aquilo que Jesus havia ensinado. Por que Marcos faz isso, irmãos? Isso não traz curiosidade a você? Um leitor perspicaz, com os seus olhos atentos aos textos e comparando os textos, com certeza iria fazer essas perguntas. Porque Marcos retrata os discípulos, aqueles que estavam ao redor do mestre, com tanta carga de negatividade. Mas Marcos não diz apenas que os discípulos não entendiam as parábolas de Jesus, não entendiam os milagres de Jesus, nem muito menos entendiam os ensinamentos de Jesus. Marcos vai mais a fundo, irmãos. Marcos não diz apenas que eles não entendiam. Marcos descreve os discípulos como algo que os outros evangelistas jamais fizeram. Marcos descreve os discípulos como aqueles que têm um coração endurecido. Leia Mateus, leia Lucas, leia João, você não vai encontrar os evangelistas descrevendo os discípulos como alguém que tem o coração endurecido, porque isso era trazer muita negatividade para a figura dos apóstolos, para a figura dos discípulos. E em 2 ocasiões, Marcos liga essa característica. Coração endurecido é uma característica de ímpio. E principalmente no contexto aqui dos evangelhos, do primeiro século, o coração endurecido era ligado aos fariseus, a um grupo hostil que perseguia Jesus e queria matar Jesus. Corriqueiramente, Jesus estava ligando coração endurecido aos fariseus. E ligar coração endurecido aos discípulos era comparar os discípulos aos fariseus. Mas Marcos, sem pudor nenhum, descreve os discípulos em 2 ocasiões como o grupo que estava ao redor do mestre, que tinham tudo para entender as parábolas, entender os milagres, entender o ensinamento e ter um coração inclinado para o mestre, mas não tinham. Eles tinham um coração endurecido. Isso está escrito em Marcos capítulo 6, versículo 52, versículo 52, e eu tenho que levar você lá, eu estou trazendo vocês para alguns textos específicos, então vamos lá, né, irmãos? Marcos 6, versículo 52. Lembra que eu disse, já eu retorno esse texto aqui. Pois não tinham entendido o milagre dos pães. E por que eles não tinham entendido? O coração deles estava endurecido.
Logo após Jesus multiplicar os pães, logo após Jesus andar por cima das águas e se apresentar aos discípulos, Marcos descreve os discípulos como aqueles que têm um coração completamente corrupto, completamente endurecidos, fazendo aí uma leitura breve entre as narrativas que Jesus faz com relação aos fariseus. Você claramente irá dizer, Marcos está dizendo que tão quão os fariseus eram endurecidos em seu coração, os discípulos também o eram. Depois também da discussão do fermento dos fariseus, esse texto que a gente acabou de ler, também Marcos chama os discípulos de coração endurecido. Talvez, irmãos, esses exemplos não sejam vistos como comentários contundentes quando a gente fala de coração endurecido. Vez por outra a gente diz assim, aquele irmão tem um coração tão endurecido, aquela pessoa tem um coração tão duro. Dizer essa frase nesse contexto não é tão ruim como dizer essa frase nesse contexto. Porque coração endurecido, eu acabei de dizer para vocês, corriqueiramente, eram frases que eram colocadas sobre os inimigos de Jesus, sobre aqueles que perseguiam Jesus, sobre aqueles que queriam matar Jesus. Isso está escrito em Marcos 3:2, em Marcos 10:2, quando Marcos vai descrever os fariseus como aqueles que têm um coração endurecidos. Ou seja, irmãos, Marcos está sem nenhum pudor, quer acabar com os discípulos. Ele, ao escrever o seu evangelho, quer mostrar em letras garrafais que os discípulos de Jesus não são uma boa pinta não, irmãos. Não é o melhor grupo que Jesus deveria ter. Não eram as melhores pessoas que deveriam estar ao redor de Jesus. E eu acho isso muito cruel, mas acho também isso muito honesto da parte de Marcos, quando ele escreve com essa perspectiva. E é interessante, eu acabei de dizer para vocês, que os outros evangelistas se abstêm de descrever os discípulos com um coração duro. Mas Marcos não. Eu vou já levar você para entender por que Marcos faz isso. Por ora, eu só quero que você entenda que quando Marcos está escrevendo o seu evangelho, há nele uma perspectiva. Ele quer passar algumas informações que, ao seu entender, são informações importantes. Logicamente, você sabe que o Espírito Santo está levando o escritor sagrado a escrever o que ele escreveu. Mas lembre-se que a inspiração não anula a mente humana. O autor sagrado tem uma perspectiva. E ele quer passar isso para nós. E ele quer passar isso para aqueles que estão lendo o seu evangelho. Quando ele descreve o grupo de Jesus como aqueles que não entendem absolutamente nada, mas não apenas isso, como aqueles que têm um coração absolutamente endurecidos. E ao fazer isso, ele compara os discípulos com o pior grupo, talvez, que já existiu na face da terra. Os fariseus. Tem que crente não presta. Parece que Marcos está dizendo isso, né, irmão? Marcos parece que está dizendo isso. Marcos também nos ensina que esse grupo não falha apenas em entender o ensinamento de Jesus, os milagres de Jesus, que tem também o coração endurecido, mas esses discípulos também falham em crer. Vejam, irmãos, que já seria bastante severo se Marcos tivesse limitado o seu retrato das falhas dos discípulos aos comentários sobre a capacidade deles de compreender de forma errônea, ou a luta deles com a dureza de coração, que foi o que eu acabei de dizer para vocês. Porém, Marcos deseja nos mostrar mais uma coisa. Mas para. Não.
Marcos deseja nos mostrar mais uma coisa. Esse grupo falha em crer. Não há falha apenas em entender as parábolas, em entender os milagres, em entender o ensinamento. Não são um grupo que tem o coração endurecido, mas também falham em crer. Vejam, irmãos, em um texto muito interessante, que às vezes as pessoas interpretam esse texto de forma equivocada. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Só um instantinho, irmãos. Marcos capítulo 9, desculpa. Marcos 9. Quando chegaram, veja comigo, Jesus ele sobe ao monte da transfiguração. Lá, 3 dos discípulos veem toda aquela cena. Jesus desce com os 3 dos discípulos. Logo em seguida, versículo então 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, subiu Jesus, mais 3 discípulos. Sobraram quanto, irmãos? Vocês são um monte de conta? 12 menos 3? 9, aí. Sobraram 9. Lá vem Jesus com os 4 discípulos. Uns 3 discípulos. Quando chegaram onde estavam os 9 discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles. E os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Aqui está diante de nós alguém que está, vamos falar a palavra, está endemoniado, né? Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles, vamos lá, irmãos, mas eles não conseguiram. Imagina a cena, irmãos, os discípulos lá suando. Isso que diz que assim, quando alguém está suando, estava expulsando o demônio, né? Eu estou suando. 19, respondeu Jesus: ó geração incrédula. Olha como Jesus chama, olha como Marcos escreve os discípulos. Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Vocês acham que quando Jesus está dizendo essas palavras, é assim: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Assim, irmãos? Imagina aí, irmãos, o carão que Jesus dá nesses discípulos. Os discípulos, eles ficam com cara de tacho, irmãos, envergonhado com aquilo. Vamos ler o texto. Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Olha aí, irmãos. Até quando eu vou carregar vocês nas costas? Até quando eu vou ter que ensinar vocês e vocês não vão crer? Vou já dizer para vocês. O que Jesus diz? Tragam-me um menino. 20. Então eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que... Por que os discípulos não expulsaram? Vamos lá. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crer. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio,
ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu por causa de quê? Vamos lá, irmãos. Saiu por causa de quê? Eu não ouvi. Saiu por causa de quê? Porque tudo é aquele que... Mas os discípulos creram? Vamos lá. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, aí vem a peia. Seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo... É por isso que eu digo que muitas pessoas fazem a interpretação errada desse texto. Diz assim: eu fui expulsar um demônio e o demônio não saiu. Já sei por quê, porque eu estou orando um pouco. Eu tenho que fazer 30 jejum, 40 não sei o quê, para aí o demônio sair. O texto não está ensinando isso, irmão. Por que o demônio não saiu? Porque eles não creram. Mas Jesus lança aqui uma luz sobre o fato deles não crerem. Perceba o que Jesus diz. Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. E continuou: eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Este relato extrai de Jesus o que poderíamos chamar de lamento ou expressão de desesperança, quando Jesus Cristo diz aos seus discípulos: até quando eu vou suportar vocês? Jesus já disse isso de você? Não, pastor, disse de mim não. Ora não. Disse não, irmão? De mim? Deve ter dito muitas vezes. Jesus olha para os seus discípulos: até quando eu vou carregar vocês das minhas costas? Aqui, irmãos, a expressão nos parece fazer entender que Jesus esperava que nesse dado momento os discípulos já estivessem preparados, já tivessem inteiramente compreendido quem Jesus era e crendo no poder do seu mestre, ao ponto de que quando eles fossem chamados para fazer algo semelhante a isso, eles iriam e expulsariam de forma eficaz, porque eles estariam crendo naquilo que Jesus tinha dito para eles. Porque eles não assim o fizeram, Jesus lança aqui um linguajar de lamento com relação a isso. Os discípulos ficam deslocados com o fracasso, irmãos. E por que Jesus disse que essa casta de demônio só sai através do jejum e da oração? Recebam isso aqui que eu vou dizer para vocês. Para que serve oração e jejum, irmãos? A oração, uma das coisas que, um dos significados da oração é que a oração é a atitude de quem entende que é dependente. Quanto mais oramos, mais manifestamos que precisamos de Deus. Quanto menos oramos, mais manifestamos que pode deixar Deus de lado e eu vou fazer a minha vida ficar legalzinho. Quanto mais oramos nas menores e maiores necessidades da vida, o que nós estamos revelando com esse ato de oração é a nossa dependência do Senhor. Por isso que o Senhor nos ordena a orar. Por isso que os apóstolos posteriormente vai ordenar a orar. Porque quando fazemos isso, nós manifestamos para nós mesmos que sem Deus nós não somos absolutamente nada.
Quando oramos, quando nos curvamos, e até a oração do Pai Nosso diz: Pai nosso que estás nos céus. Veja, é alguém que está acima de mim. Dai-nos o pão de cada dia. Até as menores coisas que eu poderia com orgulho dizer que é a minha mão que é capaz de fazer. Mas Deus nos ensina que a oração nos ensina a entender que não somos absolutamente nada. Por isso, meu irmão, por isso que nós estamos vivendo uma época em que a igreja perdeu força, em que os crentes perderam força, mas eles não perderam força, não é porque eles deixaram de orar, por isso eles não estão realizando grandes coisas, porque as grandes coisas são realizadas e tudo é possível ao que crê. Para que então que a gente ora? Porque parece que a oração maximiza, essa é a palavra? A oração maximiza a nossa fé. A oração é como algo que leva-nos para perto de Deus, a crer mais dele, a depender mais dele. Os discípulos acharam que poderiam expulsar os demônios sem isso. Levaram peia. Os discípulos dependiam dele para executar essas coisas com sucesso. Por isso, precisavam orar, pois a oração é uma expressão de dependência de Deus. Parece que os discípulos perderam de vista o fato de que, em última instância, a autoridade concedida a eles é derivada. Eles não têm autoridade. A autoridade que eles têm vem de outra pessoa, é derivada. Por isso eles precisavam buscá-la. Por isso eles precisavam estar diante daquele que tem de fato a autoridade. Mas parece que os discípulos esqueceram disso. É Deus quem, por intermédio do Espírito Santo, realiza a cura e realiza a libertação. Por isso os discípulos precisavam orar, porque a oração nos faz cada vez mais entender que sem Deus nada somos. Os discípulos falharam em crer, falharam cabalmente em entender os milagres, os ensinamentos, as parábolas. Tinham seus corações endurecidos, semelhante aos corações dos fariseus. Falharam em crer naquele que estavam diante de seus olhos. Vergonhosamente, tristemente, esse era o grupo que estava ao redor de Jesus. Às vezes a gente gosta de pintar o grupo dos apóstolos como algo, como super-homens. É evidente que existe aqui, irmãos, algo antes e algo depois. De fato, há os discípulos antes da descida do Espírito e os discípulos depois da descida do Espírito sobre eles. Mas antes de o Espírito descer sobre a vida deles, esse era um retrato desses homens. Completamente falhos em tudo, ao ponto de extrair de Jesus um ar de lamentação. Ó geração incrédula, até quando eu vou carregar vocês em meus ombros? É desta forma, irmãos, que Marcos descreve esse grupo, de forma muito negativa. A pergunta que não quer calar: por que ele faz isso? Porque os outros apóstolos, por mais que descrevam a mesma narrativa, não traz linhas tão negativas com relação aos apóstolos? Por que Marcos faz isso? Vamos lá? Talvez em 10 minutos a gente descobre isso. Não é difícil encontrar algumas explicações plausíveis para isso, mas tentarei dizer a vocês em 3 pontos muito específicos. Marcos queria dizer a todos os seus leitores, a todos aqueles que posteriormente iriam ler o seu evangelho, que Jesus não precisa dos seus discípulos,
para desempenhar a sua obra. É essa informação que salta aos nossos olhos. Jesus não precisa dos seus discípulos para desempenhar a sua obra. Se o contrário fosse verdadeiro, se Jesus dependesse dos seus discípulos, do grupo que estava ao seu redor, para realizar a sua obra, Jesus teria realizado, irmãos? Depois de descrever tudo isso que eu acabei de descrever para vocês, como Marcos descreve os discípulos, Jesus teria sido o homem mais fracassado da face da terra. Hoje nós não teríamos igreja. Jesus não teria desempenhado a sua obra se ele precisasse da força, do entendimento, da capacidade, da inteligência, da crença dos seus discípulos. Oh, irmãos, isso me faz saltar meus olhos. Jesus, apesar de rodeado por seguidores, via de regra até bem intencionado, veja o que o Pedro diz, quando Jesus começa a dizer assim, ó, o Filho do Homem veio para ser entregue nas mãos dos pecadores, e ele vai ser entregue, vai ser morto, e vai acontecer isso, aquilo outro. Como é que Pedro diz? Jesus não faz isso não diz isso contigo não, Senhor. Jesus diz, só uma palavrinha, para trás de mim, Satanás. Se dependesse dos discípulos, Jesus não teria realizado a sua obra. E essa informação é muito importante para nós, irmãos. Muito importante, por quê? Porque isso nos faz entender que Deus não precisa de você para realizar aquilo que Ele quer realizar. Você que talvez se acha a última bolacha do pacote, ou se acha imprescindível em algum lugar, se eu sair daqui, se eu deixar de pastorear essa igreja se acaba. Que presunção é essa? Se eu sair da frente do ministério, se eu sair da frente de tocar, se eu sair disso, se acaba tudo. Quem foi que lhe disse isso? Deus não precisa de você para realizar aquilo que Ele determinou que fosse realizado. Deus não precisa de você para absolutamente nada. É isso que eu aprendo com essa descrição que Marcos faz dos apóstolos. Mesmo sendo rodeado por pessoas fracas, que não compreendiam absolutamente nada, incrédulas em crer no Mestre, o nosso Senhor Jesus foi eficaz naquilo que Ele veio fazer, realizou cabalmente a sua obra. Por isso, por que ser arrogante? Porque que em muitos momentos somos arrogantes. Devemos vestir o corar de vergonha e dizer muitas vezes, e muitas vezes, eu sou pobre e necessitado. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer em João capítulo 14, que sem mim, nada podereis fazer. São poucos os ministérios que tem aqui. Mas por acaso você em seu coração acha que se você deixar de fazer, a obra de Deus vai deixar de ser feita? Se você acha que se você deixar de realizar aquilo na sua casa, Deus vai deixar de fazer aquilo que Ele já planejou em fazer? Olha o dedinho. Não vai. Porque Deus não precisa da sua força, da sua capacidade, da sua inteligência, seu currículo, do que quer que você seja, para realizar o que Ele quer realizar. Operando Deus, quem impedirá? Ó, meu irmão, se você está entendendo essa aplicação,
Isso é como tirar um fardo dos nossos ombros, quando passamos a compreender que o sucesso de alguma coisa não depende da minha capacidade ou da minha inteligência, que aquilo que Deus planejou em sucesso para a minha vida não acontecerá se eu for capaz disso, daquilo outro. Não, o sucesso e a concretização daquilo que Deus planejou para a sua vida depende exclusivamente da vontade do seu Pai que está nos céus. Você é fraco? Você é fraco demais. E com certeza Jesus já deve ter olhado para você e dito algumas vezes: até quando eu vou suportar você? Mas escute, Ele é o autor e consumador. Ele inicia e certamente Ele vai terminar aquilo que Ele determinou para fazer. Marcos deseja trazer essa informação para nós, e que se dependesse dos seus discípulos, Jesus não teria realizado a sua grande obra, que tudo o que Cristo fez porque Ele era capacitado pelo Espírito Santo para fazer tal obra. Segunda coisa, irmãos, que me faz entender por que Marcos descreve o discípulo dessa forma, é que os discípulos são um lembrete de que devemos fazer a obra de Deus na dependência do Espírito. Quando Marcos descreve os discípulos desta forma, quando Jesus desce do monte da transfiguração, os discípulos petulantes, achando que com sua própria capacidade e autoridade, eles podem expulsar demônio ou fazer o que eles bem quiserem. Marcos está dizendo para nós, eles não entenderam que a obra de Deus só pode ser feita na dependência do Espírito Santo. Jamais devemos cair no mesmo erro dos discípulos, achando que podemos viver a nossa vida com base em nossos próprios projetos e planos. Pelo contrário, minha irmã que está aqui esta noite, meu irmão, em tudo o que você for fazer, você sempre deve fazer debaixo de muita oração. Por quê, pastor? Porque a oração manifesta uma crença que eu tenho de que sem Deus eu não chegarei lá. Tudo que você for fazer, todo empreendimento que você for realizar, você deve entender que deve sempre ser feito debaixo de muita dependência de Deus. Oh, que informação muito linda, irmãos. Quantas vezes nós deixamos Deus de lado, nós fazemos os projetos e planos e pouco interessamos em colocar Deus nisso daí. Escute, não vai dar certo. É melhor você parar um pouquinho e começar a compreender que se Deus não estiver no negócio, em vão você vai trabalhar, como diz o salmista, se não for o Senhor aquele que guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Se não for o Senhor o construtor da casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Se Deus não for o centro de sua busca, se sua vida não for vivida inteiramente na dependência do Espírito Santo para absolutamente tudo em sua vida, e como eu tenho uma vez na reunião passada aqui do grupo, o corpo eclesiástico, a gente estava comentando sobre isso, como eu tenho saudade de tempos em que para tudo quanto iríamos fazer, antes de tudo nós fazíamos mas hoje não tem isso. Se nós iríamos viajar, antes de viajar, todo mundo?
se iríamos entrar num ônibus e todo mundo iria do Jardim Iracema para o Álvaro N, antes do motorista dar a primeira partida, a gente fazia o quê? Orava. Mas hoje nós somos muito centrados em nós mesmos. Que besteira é essa? Para que isso? Para que fazer toda essa rotina? Tudo bem que eu entendo que não é a simples religiosidade, porque tem gente que utiliza essas coisas apenas como religiosidade, e não é o ponto que eu quero trazer para vocês. O ponto que eu quero dizer para vocês é só uma coisa, simples e curta: quanto mais oração, mais manifestamos que somos dependentes de Deus. Por isso nós oramos quando acordamos, porque entendemos: Senhor, foi o Senhor que me fez acordar, e é o Senhor quem vai segurar a minha vida durante todo esse dia. Foi o Senhor que me deu o alimento que está sobre a minha mesa. Tudo bem que eu suei, tudo bem que eu trabalhei, mas se não fosse o Senhor que estivesse por trás de tudo isso, eu não teria realizado isso. Então, toda honra para ti, toda glória para ti, todo louvor para ti. E o fato de que estamos cada vez mais orando menos, só revela que cada vez tiramos Deus do trono e nos sentamos nele. Os discípulos aprenderam aqui que a obra de Deus deveria ser realizada sempre na dependência do Espírito Santo. Retorno a dizer para você: tudo o que você for fazer, faça sempre debaixo de muita oração. Pois é através da oração. Não é a oração que vai lhe capacitar para fazer as coisas, porque quem lhe capacita, no caso do texto, tudo é possível ao que crer. Mas vamos lá, irmãos. E a terceira coisa para encerrar, que eu acho espetacular isso, quando eu estava fazendo os meus estudos, eu percebi exatamente a beleza da perspectiva que Marcos traz, diferente dos outros discípulos ou dos outros evangelistas. Primeiro, Marcos escreve isso porque ele queria, ele fala o que fala dos discípulos, porque ele queria mostrar para nós que os discípulos, que Jesus não precisava dos seus discípulos para desempenhar a sua obra. Logo, Deus não precisa de nós para desempenhar aquilo que Ele quer fazer. Segundo, meus irmãos, Ele quer mostrar para nós que tudo quanto formos fazer, façamos debaixo da dependência de Deus. Mas o que mais me chamou a atenção é um terceiro fator. Exatamente essa perspectiva de Marcos, diferente das outras. Porque Marcos, ele é solidário aos discípulos. Marcos, a palavra é empatia. O que é empatia? Empatia é se colocar no lugar, irmãos? Isso. Então, Marcos, ele é solidário aos discípulos. Ao dizer isso, você diz: não é. Depois de dizer tudo que foi dito, como é que Marcos, ele é solidário aos discípulos? Essa é a beleza da perspectiva que Marcos traz para nós. Quem foi Marcos? Marcos, o escritor deste evangelho, foi alguém que experimentou na pele o fracasso. Foi alguém que não apenas teoricamente, mas alguém que na pele tinha também todas as características que os discípulos tinham, que ele acabou aqui de pontuar para nós. Atos capítulo 13, versículo 1 ao 12. Marcos, ele é chamado para o ministério missionário. Quando Paulo e Barnabé resolvem fazer sua primeira viagem missionária, a quem eles chamam? Marcos.
chamam para acompanhar Paulo e Barnabé. A Bíblia nos conta nesse texto que no decorrer, queridos, desta primeira viagem missionária, no meio dela, o que João Marcos faz? Não aguenta a pressão. Abra lá comigo, por favor. Atos capítulo 13, versículo 1. Estamos caminhando para o final. É evidente que tem um debate a respeito do autor desse evangelho, mas eu estou partindo da perspectiva que Marcos é, de fato, o escritor deste evangelho, e essa é a perspectiva, o entendimento majoritário da igreja. Atos capítulo 13, versículo 1 ao 12 diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo aqui é Paulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Olhe para cá, igrejas se reúnem, o Espírito Santo impulsiona a igreja a separar Barnabé e Paulo para a obra missionária. Eles oram, impõem as mãos sobre Paulo e Barnabé e os enviam. Versículo 4. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como? João Marcos. João Marcos. Atos aqui, Lucas escreve como João. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Vamos pular, irmãos, aí versículo 11. Versículo 9. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. O fato que eu quero trazer para vocês é a figura de João, que estava com Paulo e Barnabé. Veja agora, irmãos, percebam, primeira viagem missionária de Paulo, tremenda viagem, uma das viagens mais lindas que Paulo faz. Igrejas são fundadas nessa primeira viagem missionária. Este rapazinho aqui, no versículo 13, faz isso. Atos capítulo 13, versículo 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Paulo e Barnabé deveriam continuar sua viagem missionária, percorrer todo o caminho e depois retornar para Jerusalém. Mas no meio do percurso, não se sabe porque esse rapaz retorna. O fato é que ele abandona Paulo e abandona Barnabé. Ele deixa os dois missionários no meio do caminho. Ele fracassa no seu ministério. Vejam, queridos, que nós estamos diante de alguém que é chamado junto com Paulo e Barnabé para viajar com os dois. Mas também esse mesmo indivíduo, no meio do percurso, fracassa em fazer aquilo que deveria fazer. Mas não apenas isso.
Esse mesmo rapazinho, lá no capítulo 15, veja lá comigo, por favor. Depois Paulo e Barnabé chegam em Jerusalém. Passa um tempo depois da primeira viagem missionária. E agora eles querem retornar, fazendo assim a segunda viagem missionária. Paulo e Barnabé se reúnem com muito amor em coração, com muito engajamento, com muito fervor. Vamos retornar às igrejas que nós fundamos. Vamos edificar novamente os nossos irmãos que ficaram amando o Senhor. Foi o que aconteceu agora, irmãos. Capítulo 15, versículo 37, por favor. 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado? Aí, tá vendo agora? Barnabé também queria levar João, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Veja aqui, que Paulo está resoluto. Os dois se reúnem, Paulo e Barnabé, para retornar à sua viagem missionária segunda. O que Barnabé diz? Vamos levar João Marcos de novo. O que Paulo diz? Não vamos levar não. Ele nos abandonou. Ele fracassou naquilo que ele deveria fazer. Ele deveria continuar o percurso conosco. Ele deveria continuar na obra de Deus em seu ministério, mas no meio do caminho ele fracassou. Vamos levar quem não é capaz? Vamos levar quem começa uma coisa e não termina? Vamos levar quem não aguenta a pressão? Quando o negócio começa a coxar, ele abre. Essa é a ideia de Paulo. A briga foi tão grande, irmãos, entre Paulo e Barnabé, o texto continua, porque Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo não. Veja, no versículo 39, tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Sicília, fortalecendo as igrejas. Veja, esse mesmo indivíduo, que começou uma obra, fracassou no meio, foi o mesmo indivíduo pivô da separação de dois grandes homens de Deus. Foi por causa dele que Paulo e Barnabé brigaram, a tal ponto de um partir para lá e o outro partir para cá. Você imagina como João Marcos se sentiu? Está entrando na cacholinha de vocês? Vocês conseguem imaginar como esse jovem ou esse homem sentia-se diante do reino de Deus, da obra de Deus? Alguém completamente fracassado. Como os discípulos, não entendeu nada na sua primeira viagem. Como os discípulos, fracassaram. Como os discípulos, abandonaram. Assim também era João Marcos. Era alguém que descreveu de tal modo negativo os discípulos, porque também via nos discípulos algo que ele era. Mas perceba que a história desse rapaz não termina dessa forma. Colossenses capítulo 4, versículo 10, por favor. Colossenses capítulo 4, versículo 10. Leia comigo. Depois de muito tempo, Paulo, escrevendo a carta aos crentes de Colossos, Paulo faz aqui algumas saudações finais nessa carta. As saudações que Paulo faz é de elogio.
ele está elogiando, ele coloca aqui nos anais da história grandes homens de Deus que o ajudaram na sua obra missionária. Versículo 7 diz: Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Quem é Tíquico? Um irmão amado, um ministro fiel e um cooperador no serviço do Senhor. É assim que Paulo descreve Tíquico. Versículo 9: ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão. Quem é Onésimo? Fiel e amado irmão. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberão instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Oh, irmãos, aleluias. Alguém que iniciou seu ministério e fracassou no meio do caminho, que sente a mesma dor dos discípulos, sente o fracasso dos discípulos, que descreve o discípulo de forma tão negativa, ele faz isso porque ele experimentou na mesma pele isso, mas ele é alguém que sabe que é do homem cair, mas é do Senhor levantar. O justo cairá 7 vezes, mas de todas as vezes Deus o levantará. Não é apenas Marcos que fala tão bem desse homem, não é apenas Paulo que fala tão bem desse homem. Antes Paulo criticou, mas agora Paulo chama de irmão, de fiel companheira, de companheiro que está com ele na obra do Senhor. Mas nós temos uma outra figura importantíssima que fala desse homem, Pedro. 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. Estou encerrando. 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. Aquela que está em Babilônia, não vou nem comentar com vocês isso aqui, mas a gente não tem tempo. Aquela que está em Babilônia, também eleita, no caso aqui com certeza é a igreja, envia-lhes saudações, e também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com um beijo santo de amor. Como é que Pedro chama Marcos? Meu filho. E último texto. Esse é demais. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Paulo, na antessala do martírio, Paulo, na iminência de sua cabeça ser tirada de seu pescoço, escrevendo suas últimas palavras. Paulo, que por causa de João Marcos, foi separado de seu amigo Barnabé, no final de sua vida, fala isso desse rapaz. Versículo 11. Versículo 9. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você. Nos últimos momentos da vida de Paulo, quem ele queria para ficar com ele? Aleluia.
Tá até de falar língua, irmãos. Aquele que abandonou Paulo na sua primeira viagem missionária seria aquele a quem Paulo queria que ficasse com ele nos últimos dias de sua vida. Traga Marcos com você. Por que, Paulo, que você quer Marcos com você? Porque ele me é útil para o ministério. Alguns vão dizer que Paulo diz que João Marcos é útil para o ministério. Paulo fala isso exatamente porque nesse dado momento Marcos já teria escrito o Evangelho. Ele já teria ao redor de Pedro. Vocês viram que Marcos ele era sobrinho de Pedro. Marcos escreveu esse segundo evangelho, e como escreveu o segundo evangelho nos últimos dias da vida de Paulo, Paulo queria Marcos ao seu redor, para que através dos escritos de Marcos, Paulo pudesse conhecer as narrativas do Senhor Jesus, que Paulo não havia conhecido presencialmente. Vocês estão entendendo o que eu estou passando para vocês, irmãos? Eu concluo da seguinte forma: ao ler este evangelho, devemos ter em mente que Deus é poderoso para realizar a sua obra através de nós, mesmo sendo quem somos. Não importa quem você é, se você é fraco, se você não tem tanta inteligência como queria ter, se você não tem currículo, se você não fala bem, se você gagueja, seja lá qual estrutura você tiver, nós aprendemos com esse texto, que Deus quer que você entenda, que Ele não precisa dos teus méritos para operar o que Ele quer operar na sua vida. Mesmo você sendo quem é, Deus certamente começará e terminará a sua obra na sua vida. Além disso, nós aprendemos que devemos ter em mente que a humildade deve ser a força motriz em tudo o que fazemos. Tudo que vamos for fazer, a humildade deve ser o cavalo-chefe em nós, o carro das nossas vidas. Mas, além de tudo, devemos também entender que a última palavra é sempre do Senhor. Iremos fracassar, iremos cair, iremos perder, iremos ser derrotados, iremos ser criticados de todas as formas possíveis. Às vezes falharemos no nosso ministério, às vezes as pessoas dirão que acabou, mas Deus quer que você saiba que o final será melhor do que o começo. Continue firme. Levanta a cabeça. Sacode a poeira. Dá a volta por cima. Porque Marcos fracassou. Mas os últimos dias de sua vida foi junto com o maior missionário que o planeta Terra já teve, o apóstolo Paulo. Se você caiu, levante-se, porque ninguém sabe o que Deus fará através de você.